Se o evangelho que você vive só te conforta, mas nunca te confronta, você está vivendo um cristianismo mimado demais para sustentar a cruz. Antes de tudo, é importante deixar algo claro. Falar sobre cristãos mimados não é atacar pessoas, nem criar rótulos espirituais. Trata-se de reconhecer um problema real, profundamente ligado à maneira como muitos de nós aprendemos a nos relacionar com Deus. Um cristão mimado não é alguém emocionalmente fraco, mas alguém discipulado a partir de expectativas distorcidas sobre quem Deus é, sobre o que é a fé e sobre o que significa seguir Jesus. O problema não está em desejar consolo, resposta ou direção, mas em querer tudo isso sem cruz, sem espera, sem arrependimento e sem obediência. O primeiro sinal é a falta de oração disfarçada de cansaço espiritual. Um dos sinais mais evidentes dessa imaturidade aparece quando alguém diz: "Estou sem forças para orar", mas encontra energia suficiente, atenção e disposição para passar horas no celular, rolando o feed sem dificuldade. O problema nesse caso não é a ausência de forças, mas onde elas estão sendo gastas. A Bíblia nunca apresenta a oração como algo condicionado a um estado emocional favorável. Ela é, antes de tudo, um ato de dependência. Jesus orava cansado, pressionado e muitas vezes incompreendido. Os salmos revelam homens exaustos, angustiados, mas ainda assim derramando o coração diante de Deus. Quando dizemos que não conseguimos orar, muitas vezes estamos dizendo que não conseguimos silenciar o suficiente para encarar Deus sem distrações. E isso revela mais sobre o nosso apego ao conforto do que sobre a ausência de forças espirituais. E fica aqui o alerta: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Outro sinal aparece quando alguém afirma querer ouvir a voz de Deus, mas não suporta o silêncio. Quer revelação, mas rejeita a leitura bíblica. Deseja experiências intensas, mas não aceita uma vida simples de obediência diária. A Escritura nunca separa a voz de Deus da Bíblia. O Deus que fala é o Deus que já falou. Buscar novidades espirituais enquanto se ignora a Escritura é inverter a ordem bíblica. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como diz Hebreus 3,15. Na Bíblia, a revelação não vem para entreter, mas para formar. Deus não fala para satisfazer curiosidades espirituais, mas para moldar caráter. Outro sinal é a expectativa de vitória sem obediência. Um cristão mimado deseja vitória sem guerra, autoridade sem submissão e bênção sem arrependimento. Mas a Bíblia nunca prometeu vitória sem conflito. Desde o Antigo Testamento até o Novo, o agir de Deus acontece no meio do caminho e das dificuldades. O povo de Deus é chamado a obedecer antes de experimentar livramento. O arrependimento precede a restauração e a submissão vem antes da autoridade. A palavra diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos." Isso não é ateísmo, é religiosidade sem transformação e fé verbal sem obediência concreta. Outro sinal claro de imaturidade espiritual é chamar de ataque espiritual aquilo que na verdade é Deus moldando o caráter. Nem tudo o que dói é o diabo. Às vezes é o Pai nos tratando. A Bíblia apresenta um Deus que disciplina porque ama. Um cristianismo mimado rejeita qualquer desconforto e espiritualiza toda frustração como perseguição. Já a maturidade espiritual reconhece que Deus usa processos dolorosos para nos tornar parecidos com Cristo. Lembre-se, o Senhor disciplina a quem ama.
E nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando toda correção é vista como opressão espiritual, não há crescimento, apenas vitimismo religioso. Esse padrão se torna ainda mais evidente quando olhamos para os personagens bíblicos que admiramos. Muitos querem as promessas de José, mas desistem na prisão. Querem ser usados como Paulo, mas não suportam críticas, rejeição ou oposição. Desejam uma fé como a de Abraão, mas não conseguem renunciar ao controle. A Bíblia não esconde o processo desses homens. Pelo contrário, faz questão de mostrar que o caminho da promessa passa por perdas, esperas e obediências difíceis. Outro sinal é querer ser usado sem suportar o quebrantamento. É muito fácil cantar "Usa-me, Senhor", enquanto isso soa como visibilidade e reconhecimento. O problema começa quando Deus passa a tratar o orgulho, a autossuficiência e as áreas escondidas do coração. Muitos querem ser usados, mas poucos suportam o processo de cura. A Bíblia nunca apresenta o serviço como autopromoção espiritual, mas como conformidade à vontade de Deus, mesmo quando isso custa conforto, planos pessoais e reputação. A palavra diz: pois somos obras da mão de Deus, criados em Cristo para boas obras. Mais um sinal clássico é confundir fé com sentimento. A geração que diz constantemente "não sinto mais Deus", muitas vezes confunde fé com sensação. A Escritura é clara: o justo viverá pela fé. Sentimentos oscilam e as emoções variam, mas a fé bíblica é permanência. Jesus nunca prometeu que seus discípulos sentiriam Deus o tempo todo, mas garantiu sua presença constante com eles. Um cristão mimado abandona a caminhada quando o culto não emociona ou quando a leitura bíblica exige esforço. Um cristão maduro permanece porque sabe em quem tem crido. E o último sinal forte de imaturidade é querer sinais enquanto se ignora a obediência. Pedir novos começos, mas insistir nos mesmos erros e pecados. A Bíblia mostra que sinais nunca substituíram a obediência. Pelo contrário, muitas vezes foram dados a um povo que continuou desobedecendo. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Maturidade espiritual não é acumular experiências sobrenaturais, mas desenvolver constância com Deus, praticando a sua palavra. O Evangelho não existe para nos mimar, ele existe para nos moldar. Deus não está interessado em cristãos sensíveis a tudo, mas em cristãos firmes, enraizados e perseverantes. A maturidade que o Espírito deseja gerar em nós tem um custo: nós mesmos. Ele quer tratar o nosso orgulho, nossa necessidade de controle e a nossa espiritualidade baseada em conforto. E tudo isso aponta para Cristo. Jesus não viveu um evangelho confortável, ele obedeceu até o fim. Permaneceu quando não havia aplausos, quando os discípulos dormiram ou abandonaram e quando o Pai parecia silencioso. Ele não fugiu do processo, não negociou a cruz e não buscou atalhos. Ele passou por tudo isso para que você e eu hoje pudéssemos estar perto de Deus e sermos maduros espiritualmente. Seguir Jesus nunca foi um convite ao bem-estar espiritual, mas um chamado para tomar a cruz, negar a si mesmo e caminhar em confiança. É isso que transforma uma fé mimada em madura, superficial em profunda, frágil em perseverante. Que esse estudo não gere culpa em você, mas arrependimento sincero. Que não produza peso, mas crescimento real. Pare sem vontade. Pare desanimado. Pare chorando. Pare andando. Pare em pé. Ore de joelhos. Ore na tristeza. Ore na alegria. Ore na tribulação. Ore quando estiver cansado. Mas nunca deixe de orar. Continue orando onde tem oração tem vitória.